Fala aí, nação rubro-negra, estamos de volta com mais um corte com reação aqui da Sport TV, trazendo tudo sobre a vitória do Flamengo em cima do Vasco de 1-0. Galera, trazendo tudo aqui no programa Seleção, todas as novidades também para os próximos clássicos que vem por aí, Flamengo e Corinthians, jogo pesado, mas que o Mengão já está preparado e já vai para cima. Mas falando sobre o jogo de ontem, Carrascal, fez um golaço e marcou aí, o seu gol na vitória de ontem. Mas poderia ter sido muito mais, uma chuva de gol poderia ter sido se não fosse a habilidade do goleiro do Vasco. Mas vamos saber de tudo, por isso vem comigo, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo que rola aqui no canal. Fica comigo até o final e lembrando aí de deixar os créditos para Sport TV. Vamos pro vídeo. 56 com Seleção Sport TV. Vamos falar da vitória do Flamengo até ontem à tarde, né? Que time o Flamengo vai botar em campo? Quem vai representar o Flamengo nesse clássico contra o Vasco? O que interessava aos torcedores acabou acontecendo. Que o Flamengo venceu por 1-0 com polêmica de arbitragem, muita gente discordando e condicionando o resultado, a expulsão do Cauã Barros. Ainda sobre o Flamengo, a atualização na novela Paquetá, hein? Andou um capítulo aí essa novela. Tu deu umas pinceladas ali no começo, um jogo de ontem, um jogo que eu fiz, envolto em vários assuntos pré-jogo, a questão do mudança de planejamento, como é que o Flamengo ia reagir, time mais próximo ao titular, né? O Vasco com um pouco mais de tempo de preparo, mas também um jogo a mais só, né? Era o segundo jogo do Vasco, o titular. E o que se viu foi um Flamengo bem superior, né? Isso nós vamos debater durante o programa, a questão da expulsão, parte tática, mas foi uma boa primeira imagem do Flamengo. Coutinho, boa tarde também. Tudo bem, Mário? Boa tarde a você, ao Praz, pessoal de casa. É assim, se estava todo mundo ansioso para ver, ou curioso para ver como o Flamengo, que venceu as principais competições em 25, no futebol brasileiro e sul-americano, iria reagir ao primeiro jogo de uma temporada, e, como o Praz citou, dentro desse contexto de mudança ali, de cronograma, se os jogadores iam bem, não iriam, acho que teve uma melhor sensação possível, né? A gente vai comparar o time que entrou em campo ontem e não era nem próximo do time titular do Flamengo, assim. Tinha jogadores ali que são titulares, mas mais da metade da equipe, se a gente comparar, por exemplo, com o time que começou a final da Libertadores, era diferente. Inclusive com o lateral direito da base, que mal era utilizado ano passado do profissional, como um lateral improvisado na esquerda. E me chamou muita atenção a forma como os jogadores se comportaram em campo, sabe? A supremacia física, a aplicação para executar taticamente em campo, que era a ideia do Felipe Luiz para o jogo. Tem muita gente que condiciona a expulsão, o resultado e a atuação. Eu discordo totalmente de quem condiciona. O Flamengo já era muito superior antes da expulsão do Barros, que eu acho justa. E só confirmou essa supremacia depois, fazendo o gol, mas esse gol poderia ter saído, inclusive, antes dos 5 minutos do primeiro tempo. Numa noite de, mais uma vez, né, de brilho de Léo Jardim, certo, o Praz? E aí aqui você está liberado de ser corporativista, tá? Porque você tem toda a razão em todos os elogios que tecer sobre Léo Jardim. Porque não fosse ele, o cenário ia ser pior ainda, hein? Eu acho que as defesas, o Léo teve defesas em quantidade e qualidade, né? Tem defesa para tudo que é tipo, tudo que é gosto, né? Tem algumas mais difíceis, outras mais fáceis, algumas muito difíceis. Mas acho que refletiu, né? Claro que a expulsão, ela não condiciona o resultado, mas ela expõe ainda mais, escancara ainda mais o que o jogo já vinha mostrando. Era uma superioridade do Flamengo. Ali no começo dos lances a gente vê uma jogada, acho que o Paulo Henrique tenta se livrar e o Flamengo pressiona e consegue fazer a finalização. Isso foi muito o que foi o jogo e tudo se acentuou com a expulsão, né? Pois é, o Flamengo, eu tô com você, já era superior no primeiro tempo, a expulsão vem no comecinho do segundo tempo, né, aos 7, mais precisamente. Mas já era superior no primeiro tempo e aí continua sendo superior com 1 a mais. Então aquilo ali já estava desenhado, né? E finalizações ao gol 12-0 para o Flamengo. Não tem como dizer que foi com a expulsão aí, ó. Não tem como dizer que foi com a expulsão que... Numa falha do Piton, que aliás não fez um bom jogo, né? Não fez um bom jogo de forma geral. E vem em cima dele. Tem até um lance, Mário, no início, assim, o Vasco conseguiu sair da pressão do Flamengo 2 vezes no primeiro tempo.
O primeiro lance, a geração de imagens não mostrou se de fato o Gomes estava impedido, né? O bandeirinha marcou no campo e o árbitro confirmou, mas a gente queria ter a imagem para ter a confirmação se de fato, se saísse gol, até para a gente considerar um lance de perigo, se ele estava impedido ou não. A jogada que o Vasco roda da direita para a esquerda, o Piton recebe pressionado, mas ele consegue dar um lançamento de cavada para o Gomes sai da cobertura do Vitão e bate de canhota na trave. E tem o outro lance, que aí roda da esquerda para a direita, que o Paulo Henrique é encontrado num passe ali na altura do meio campo, e ele acha em profundidade o GB. E o GB perde aquela boa oportunidade. Tirando isso, que são lances provenientes de pressões do Flamengo que não encaixaram tão bem, o Vasco teve mérito de sair, aquilo que o Praz falou se aplica muito que foi o jogo, né? O Vasco tentou pressionar a saída do Flamengo em alguns momentos, mas não teve a mesma organização que o Flamengo para fazer isso, a mesma intensidade que o Flamengo para fazer isso. E do outro lado, muitas pressões do Flamengo encaixaram, seja roubando bola perto da área do Vasco, seja forçando uma ligação direta que aí os zagueiros do Flamengo, os laterais ou o Rossi controlavam e o time entrava em fase ofensiva de novo, ou então um passe para a lateral, um escanteio cedido. Teve bola que o Léo Jardim foi dominar e cedeu o escanteio para o Flamengo. E o que mais me chamou a atenção no jogo foi o período de tempo que o Flamengo fez isso. Porque que o Flamengo ia tentar fazer isso, acho que quase ninguém duvidava, porque é o estilo do Flamengo. Se eu tivesse que falar para você qual é a principal característica do Flamengo do Felipe Luiz, para mim é essa: a marcação organizada e pressão na saída adversária. Isso apareceu muito no primeiro semestre do ano passado. No segundo, eu acho que menos, em função de desgaste, o calendário do futebol brasileiro. E começa o ano de novo assim. Mas isso tem um período ali de validade, porque os jogadores estão sem ritmo e é natural. Os caras vão cansar mais rápido. Cara, mas no jogo de ontem foi o tempo todo, basicamente. Apenas ali, logo depois das paradas técnicas, o time caía um pouquinho nesse sentido, mas logo depois já tomava. E forçava erro, e criava oportunidade, e fazia lance de gol que o Léo Jardim conseguia evitar, ou algum zagueiro do Vasco impedia a finalização. Então, esse foi um ponto que me chamou muita atenção. Depois da expulsão, é claro, vira um ataque contra a defesa. Aí esse cenário ele acaba se estendendo, o Vasco até tenta insistir em algum momento ali com uma saída curta, consegue às vezes superar a primeira pressão, mas tinha pouca gente à frente da linha da bola para receber, né? O jogador às vezes conduzia a bola, mas ele não tinha opção. Então ele era ali acossado por 3, 4 jogadores do Flamengo, ou tocava para trás ou perdia a bola novamente, aí a pressão acabava vindo por parte do rubro-negro. Então nesse ponto me chamou muita atenção. É um jogo que a torcida do Flamengo olha assim e fica muito contente, porque vê dentro de campo uma equipe que não perdeu nada daquilo que se tem de ideia da última temporada para essa. De identidade, né? Identidade, e começa muito bem, né? Fisicamente me chamou muita atenção aquilo que o Flamengo fez hoje. E assim, na minha opinião, pro Vasco, já era um jogo um pouco, não vou dizer melancólico, mas que abalou um pouco a confiança do torcedor, porque era o primeiro jogo sem o Ryan, né? Que se a gente pega, por exemplo, o último Flamengo e Vasco que teve no Brasileiro do ano passado, o Ryan foi o melhor jogador em campo, não foi nem o melhor jogador do Vasco. Ele foi o melhor jogador em campo naquele empate por 1-1. Até o Carrascal fez gol naquele dia também. Então você não tem esse cara que poderia fazer diferença no centro do ataque. Joga um garoto que está se desenvolvendo e perde uma grande oportunidade com o jogo 0-0. E você também já não tem mais o Verratti, por mais que tenha caído de produção, era um jogador importante ali no elenco quando entrava no segundo tempo, fez gol contra o Flamengo, enfim. São sensações muito opostas que certamente os torcedores dos dois rivais saíram do jogo de ontem. Eu vou usar esse gancho, Praz, do Coutinho, para falar um pouquinho sobre essa intensidade e a relação com a saída do Ryan. Ontem o Vasco com o GB, que acabou perdendo, de fato, um gol num passe do Paulo Henrique, né? Parece que bateu no calcanhar, né? Pegou meio mal ali. Pegou meio mal, mas foi o primeiro jogo dele como profissional contra o Flamengo. Eu acho que precisa ter um pouco mais de paciência, né? Fazer um pouco mais dele. Mas eu ia falar exatamente sobre o impacto do banco que o Vasco não tem num jogo que buscava fazer de intensidade contra o Flamengo. Quando a gente olha para os calendários de 25, foram muito semelhantes. O Vasco faz o último jogo ali dia 21, né, na Copa do Brasil, o Flamengo dia 18 no Mundial. Então tem um prazo de descanso muito parecido, digamos assim, né? Voltam mais ou menos com o mesmo tempo de, entre aspas, descanso. Acontece que o Flamengo tem um elenco muito mais robusto. Então acho que essa intensidade é mais não dá para chamar de fácil, mas é possível manter a intensidade com o elenco que o Flamengo tem. Com o elenco que o Vasco não tem, eu diria que é quase impossível. Eu acho que essa intensidade do Flamengo de conseguir, no primeiro jogo,
ter essa intensidade por um longo período, ela se explica por alguns fatores, não só a questão da expulsão, não só a questão de surpreendentemente conseguir fazer isso fisicamente, mentalmente, a questão do elenco, acho que tudo isso é a explicação. Ano passado eu comentei alguns jogos de Palmeiras e Flamengo e eu usava esse exemplo para Palmeiras e Flamengo. Palmeiras e Flamengo, mais o Flamengo ainda, né? Os jogadores não precisam se preocupar em dosar ou gerir os 90 minutos. Tu precisa jogar 60. O jogador de Palmeiras e Flamengo não precisam jogar mais do que 60 minutos, porque a maioria das substituições, ontem entrou o Léo Ortiz, mas a maioria das substituições são os 5 da frente. O Palmeiras fez isso muito tempo, o Flamengo também, porque tem muita opção no banco. Então, assim, se tu gerir os 90, tu vai chegar com 60, tu vai sair, tu não vai ter dado o teu máximo. Então, uma vantagem é isso, a formação dos elencos. E isso, tu olha para o banco do Flamengo, em comparação com o Vasco, eu acho que é o principal ponto, né? A questão de formação de grupo e qualidade de elenco tem muita diferença. O Diniz, ele troca, dificilmente o Diniz faz trocas, assim, por parte... quando ele está perdendo, ele tira um zagueiro, puxa o volante, mas assim, ele leva aqueles 11 deles ao limite. Basicamente, a maioria das trocas são físicas, né? Porque ele leva o Coutinho, leva o Moreira, levava o Ryan ao limite. Quando não dá mais, ele troca. Por quê? Porque ele tem a dificuldade de conseguir manter o padrão com o banco. O Flamengo não. O Flamengo consegue fazer isso com uma... E aí tem a competitividade também. Tu não pode sentar, tu não pode tirar o pé porque o cara do banco, o Luiz Araújo, o Cebolinha, tá no teu cangote, né? Tá no cangote. Então, assim, tem tudo isso. São vários fatores que explicam, né? E eu acho, isso estava bem ilustrado. Bota para mim de novo, então, os campinhos ali, por favor. Estava bem ilustrado nos campinhos de Flamengo e Vasco que estiveram em campo ontem. Aí, ó, estão aí, ó. O Flamengo vem com Rossi, Vitão e Léo Pereira, Emerson Royal de um lado, do outro lado o Daniel Salles, atleta da base, e Alexandre. Olha só, um prata da casa começou jogando, que é o caso do Daniel Salles, e no banco, Felipe Luiz, um atleta de seleção brasileira. E é nítido que o Alexandre ficou no banco porque não tinha condição de jogar os 90, não né? Tem, fisicamente. Então, assim, não foi uma opção técnica ou tática, foi para gerir carga mesmo. Exato. E aí, Pulgar e Léo Ortiz, que também joga naquela posição ali, Everton Araújo, que apareceu muito também prata da casa, já apareceu muito com o Felipe Luiz, né? Carrascal, que marcou o gol, e Luiz Araújo dividiram oportunidade na posição, assim como Samuel Lino e Cebolinha, ali do outro lado, Bruno Henrique, Pedro e Plata. Olha a diferença. Agora vamos ali para o Vasco. Léo Jardim começa jogando, Cuesta e Robert Renan, beleza? A dupla que funcionou bastante ano passado. Estreando Saldívia, novidade para essa temporada, pedido antigo do Diniz, né? Tentou no Flu, tentou no Cruzeiro, agora conseguiu no Vasco. Paulo Henrique, também seleção brasileira. Do outro lado, Piton, que não fez um bom jogo, participaram da partida toda. Thiago Mendes e JP, o Barros, que acabou sendo expulso, o Coutinho dividindo a posição com o David, Nuno Moreira com o Tietê. Lá na frente, o GB, que acabou sendo substituído, né, pelo Hugo Moura, não na posição, óbvio, e o André Gomes. Então, olha a diferença. Olha a diferença, é sobre isso que a gente está falando. É um pouco mais fácil a quem entrou no Flamengo na condição de substituto manter o nível e a intensidade do que no Vasco. E a gente vê ali as substituições. O Saldívia pelo Cuesta, provavelmente foi físico, né? Quando ele vai fazer substituições, eu não imaginava que ele fosse trocar um zagueiro por um zagueiro. Então, foi física. JP pelo Thiago Mendes, mesma coisa. David pelo Coutinho, mesma coisa. O GB pelo Hugo Moura, a questão da expulsão. A composição do meio. E o Tietê foi física também, porque o Nuno já estava muito desgastado para fazer aquela função e o Tietê entrou praticamente como um lateral direito, né? Ele baixou uma linha ali. Então, assim, é muito nítido, né? E a gente tem que entender que esse é o momento. O Flamengo conseguiu construir essa condição de ter um time assim, não foi do dia para a noite. Se a gente quiser botar um marco temporal, vamos botar 2015. 11 anos, né? Então, assim, e o Vasco está nesse processo mais uma vez, né? Começou com a 777, foi rompido e agora aí o Vasco assume de novo a SAF, né? O clube associativo assume a gestão da SAF e agora tenta uma negociação. Então, assim, o Vasco está num processo de reconstrução de novo. Então, são momentos diferentes de clube, né? A gente está falando do maior orçamento do país há algumas temporadas, né? Maior potencial de investimento. Da América, né? Da América, né? Das Américas. Em relação a clubes, diante da equipe que está em recuperação judicial, de um clube que está em recuperação judicial. Está tentando crescer de novo, né? Crescer como instituição financeiramente falando.
administrativamente se organizar, conseguiu dar passos importantes nesse sentido, mas quando a gente vai comparar a questão dos elencos, é impossível a gente não citar toda essa reestruturação aí citada pelo Praz. E dentro desse cenário de disputa por posição no Flamengo, foi um jogo muito emblemático nesse sentido, né? Porque você vai olhar, por exemplo, Emerson Royal, que é um reserva do Varela hoje. Varela teve um 25 muito melhor que o dele. Fez um bom jogo ontem. Conseguiu ter boas ações ontem. Vitão fez uma boa estreia também. Acho que ele foi mal no lance de cobertura do Gomes, mas como o jogo se desenvolveu do Flamengo com a bola o tempo inteiro... Nesse lance, o Royal até fala alguma coisa para ele, chama ele, tipo assim, porque o Royal comprou uma marcação mais alta. Isso. E o Vitão tinha que ter balançado para fazer... E aí o Everson... Aquele que ele chegou por baixo? Não, é o do Gomes. O Gomes chuta na trave. O Royal, ele sobe a linha, ele sobe a pressão, e o zagueiro que está próximo, ele tem que acompanhar o movimento. Senão o ponta recebe com espaço, foi o que aconteceu. E aí, quando ele foi saindo a cobertura, não dava mais tempo. Mas o jogo se desenvolveu o Flamengo com a bola quase que o tempo todo, e o Vitão ele foi muito importante nisso, porque ele é um zagueiro que tem muita capacidade de passe, e fazer a bola andar com velocidade, conduzir, enganar a intenção de passe, né? Virar o corpo para cá, todo mundo achar que ele vai girar, ele dá o passe diagonal para o outro lado. Everton Cebolinha, que terminou um ano melhor até do que o Samuel Lino, foi outro que foi bem no jogo ontem. Samuel entrou bem também na partida. O Carrascal, que terminou a temporada como um titular a partir do lado direito. A gente não sabe se o Paquetá de fato virar o Flamengo, mas acho que se virar vai disputar uma posição com o Carrascal ali. É outro que começou jogando muito bem, fazendo gol. O Pedro entrou bem no jogo. O Bruno Henrique se moveu ali com muita desenvoltura na frente. O Everton Araújo foi um cara que ganhou quase tudo no meio campo e se a gente pegar ali dentro da hierarquia do elenco, todo mundo disponível, ele é a quinta opção para jogar como volante. É Jorginho, Pulgar e La Cruz e Saúl. Teve muitas E tem Michael entrando nessa corrida aí. Michael treinou como volante, Michael entrando nessa corrida. Fiquei surpreso quando o Felipe falou sobre isso. Ainda tem o Alan, que está no elenco. O Flamengo tentou colocar no mercado, mas até agora não conseguiu essa negociação. Então, é um elenco realmente muito farto. Pode ganhar ainda mais. Pode não, vai ganhar, certamente vai ganhar novas opções de muita qualidade. É o que tudo indica pelos movimentos que o Flamengo tem no mercado. E assim, como o Vasco conseguiu equilibrar o duelo direto com o Flamengo no ano passado? Através da organização coletiva, né, e da mobilização para um jogo. Talvez nessa partida não tenha sido o suficiente. O histórico recente do que ocorreu antes dessa partida começar não tenha dado esses elementos para que o Vasco conseguisse igualar essas questões e fazer um jogo mais equilibrado com o Flamengo. Acho que não tem drama, não tem por que ter uma preocupação exacerbada em cima disso. São clubes nitidamente em contextos totalmente diferentes hoje. Bom, o Bruno Halper conversou com exclusividade com José Boto, que é diretor de futebol do Flamengo, para entender essa mudança, né? Por que mudou? Por que a cavalaria, como está do nosso telaço, voltou antes? A gente vai ouvir essa conversa e logo na sequência também ouviremos do Felipe Luiz sobre o mesmo tema. Vamos lá. Importante dizer que em 1 ano e 1 mês que eu estou no Flamengo, nunca o Presidente interferiu em qualquer decisão que tenha a ver com escalação de time, com forma de jogar, com plano de jogo, nunca. É preciso deixar isso claro, porque isso nunca se passou e não se passou agora. O que se passou foi, ele pediu-nos para mudar o planejamento que tínhamos, por razões institucionais, por a situação em que estava o Flamengo no Carioca. Nós tivemos algumas discussões sobre isso, e quando eu digo discussões não é ninguém andar a bater um no outro, é apresentar os prós e os contras. E foi decidido que tinha que se ajudar o clube no Carioca, mas nem sequer a decisão de vir o elenco profissional toda foi do Presidente, foi exclusiva do Departamento de Futebol. Uma reunião que acontece todas as semanas, já seja via telefone, já seja presencial, conversamos sempre e os interesses da instituição estão sempre acima de qualquer planejamento. O clube entendeu que era o melhor e nós temos sempre que seguir o que é o melhor para o clube. Eu sempre fiz isso desde que cheguei aqui, o BAP também, o Boto também. Somos pessoas com muita coragem, porque tomar decisões desse nível requer muita coragem. E muito simples, é uma decisão onde tomamos todos, no final, assumimos todos os riscos e bola para frente. Eu queria ficar, o Flamengo queria que eu ficasse e pelo que eu entendi também, a torcida também queria que eu ficasse. E
Então, o interesse estava aí todo, né? Não somos pessoas fáceis, eu não sou uma pessoa fácil, o BAP também não é, o Boto também não é, os empresários também não são, e isso leva tempo, mas nesse processo todo saiu da linha. O que eu escutei e li realmente me deixou muito triste. Os treinadores ou jogadores que querem tomar decisões, não pode ser ou mercenário ou chutado pela porta dos fundos. Você não pode ter essas duas saídas. Então, acho que primeiro tem que esperar, acabar, e aí as pessoas poderem declarar o que aconteceu, mas esse pré-julgamento realmente me machucou muito, me deixou muito triste com tudo o que aconteceu, mas eu acredito que foi o melhor para todos, né? Eu estou onde eu queria estar, como eu sempre falei para vocês, não minto nunca que eu sento aqui, e estou muito feliz por estar mais uma vez sentado nessa cadeira, colocando tudo que eu fiz em jogo até agora, e com novos desafios e com uma energia renovada. Tenho certeza que todo mundo queria ficar. Felipe Luiz, Flamengo, torcida, né? Com certeza. E algo que o Felipe Luiz deve entender, Praz viveu isso também, é que a gente fala de marcas como Flamengo, Palmeiras, né? Para citar, que também teve muro pichado, né? Essa semana, para citar as mais ricas do futebol brasileiro, sul-americano, por que não? Atualmente, a gente fala de vaidade, a gente fala de política. Então, quando houve aquela discussão, tem uma parte do Flamengo que não quer muito... Havia uma parte do Flamengo que era a oposição e que, obviamente, via o Felipe Luiz também como a melhor opção de mercado. Ficar com o Felipe Luiz era o melhor para o Flamengo naquele momento. Com certeza, todo mundo tinha esse entendimento, né, Praz? Mas a gente fala de vaidade, fala de política também, né? Então, tem que tomar cuidado, né? Tem que... Com a importância que a gente dá para o que lê, para o que ouve, né? E não deixar se atingir por isso, né? É difícil, imagino que seja difícil. O Felipe falou que ficou chateado, né? Que machucou muito ele algumas coisas que ele ouviu em relação a esse mercenário. É isso. Mas assim, cada vez mais, né? Eu joguei futebol, não peguei esse boom das redes sociais quando eu jogava, né? Agora é muito mais forte. Hoje eu trabalho na comunicação. E uma das coisas que eu tenho muito cuidado é isso, a torcida do Palmeiras pichou o muro. Não. Opa. Quem é a torcida? E assim, acho que o ponto principal é saber onde tu busca informação, quem está falando. Né? Que nem o Abel usa muito isso também. A imprensa, vocês, quando tu coloca todo mundo no mesmo balaio, tu comete muita injustiça, porque tem profissionais da imprensa bons e ruins, tem torcedores bons e ruins, treinadores bons e ruins. Então, outra coisa, o treinador brasileiro está atrasado. Quando tu generaliza assim, tu causa muita injustiça. Então, a primeira coisa é a gente tentar, isso eu falo a gente, nós da imprensa que comunicamos, né? Porque o torcedor, uma vez um amigo meu falou, é difícil tu cobrar racionalidade do torcedor, porque se tu cobrar racionalidade do torcedor, tu perde a essência do torcedor, que é a paixão. Que é a paixão, claro. Então, assim, mas a gente tem que contribuir com isso, né? E tentar filtrar, e do outro lado também as pessoas que buscam informação também, né? Procurar informações em fontes, ou dar importância a opiniões minimamente razoáveis, né? Porque senão realmente, ainda mais no futebol, a gente vai entrar numa coisa maluca, porque a gente vai pegar o Felipe Luiz, que ganhou no Flamengo, para citar os exemplos, pegar o Abel, que ganhou no Palmeiras, e perde para o Novo Horizontino, e o Felipe Luiz não renova o contrato no tempo que quer, e aí um vira mercenário, o outro tem que ir embora. Então, assim, cara, para mim isso aí é loucura. E eu tento sair um pouco dessa loucura, né? Mas tu vê como que afetou um cara como o Felipe Luiz, né? Que ficou magoado. Claro, não deve ser fácil. Por mais que a gente fale, né? Vamos separar de quem a gente ouve, qual é o interesse de quem fala, né? Não deve ser fácil. Bom, vamos lá, vamos falar de mercado. Então, primeiro, saída. Vamos falar do Ryan. Ontem o Vasco não tinha, né? O Coutinho já citou aqui. Vasco... No GE. Globo que tá quentinha. Acabou de sair do forno. Flamengo, enfim, oficializou a proposta ao West Ham pelo Lucas Paquetá, por ação da Emanuele Ribeiro e da Luísa Sá. 35 milhões de euros fixos foi o que ofereceu o rubro-negro carioca e mais 5 milhões de euros em bônus. Essa é uma expectativa grande por parte do torcedor. E ontem, quando o Flamengo convocou a sua cavalaria, antecipou o retorno dos seus principais jogadores para o clássico contra o Vasco, vencido pelo Flamengo por 1-0, já se imaginava que essa proposta pudesse ser apresentada, né, ainda nessa quinta-feira, porque o José Boto falou sobre a expectativa dessa negociação. Ele se mostrou bastante otimista e disse que nas últimas horas
havia tido um avanço nas conversas. Vamos dar uma olhada no que disse o homem forte do futebol do Flamengo para o Bruno Halper ontem no gramado do Maracanã. Temos tido avanços significativos nessa questão. Agora, dizer que é uma operação muito difícil, uma operação, quando eu digo muito difícil, porque estamos a falar de valores e de jogadores de um patamar muito grande, em que vamos ter que ter alguma paciência, vamos ter que contar com a colaboração do West Ham, não é? Negociar com o West Ham. Estamos a falar de verbas altas. É verdade que já baixámos essas verbas significativamente, mas há muita coisa, há formas de pagamento, há uma série de situações que não é só toma lá isto e dá cá o jogador, não é? Hoje o senhor está otimista? Eu sou otimista por natureza. O José Boto falando ontem com o Bruno Halper no gramado do Maracanã antes da vitória do Flamengo por 1-0, dizendo que estava ali otimista, que a operação não seria fácil e agora é oficial, tá lá no GE. Globo, a proposta do Flamengo tá na mesa do West Ham. Pode chegar a 4. É isso aí, nação rubro-negra, hein? Como o Boto falou, né? Já tá tudo encaminhado para a liberação aí de ele, o jogador Paquetá. Exatamente, as propostas já foram feitas, né? Ele deixou claro que não é algo fácil para ser resolvido da noite para o dia, mas já foi feita aí oficialmente aí, né, o acordo, a proposta do Flamengo para o Paquetá. E logo o Paquetá tá surgindo aí no Mengão. E aí, galera, o que vocês estão achando sobre isso? Também não esquece, galera, de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo que rola aqui no canal. Deixa o seu like, compartilha o vídeo com seus amigos rubro-negros, hypa aí o vídeo e lembrando aí de deixar os créditos aí para Sport TV. Até o próximo vídeo, galera.